Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje, continuando então a nossa disciplina de cardápios saudáveis, nós vamos falar sobre técnicas de preparo dos alimentos na alimentação escolar, uma estratégia segura de promoção de alimentação saudável. Então, para preparar os alimentos, alguns alimentos não precisam de preparo, né? Como o caso das frutas. Algumas é só descascar, outras a gente pode consumir até mesmo com cascas, mas alguns alimentos precisam de um preparo, como é o caso das carnes, dos feijões. Então, para servir o alimento, para esse alimento estar no cardápio, ele tem que ser processado. Ele pode ser dividido, cortado, dissolvido, unido um ao outro, pode passar por técnicas de cozimento, ou ser modificado quando, por exemplo, adicionamos fermentos para fazer um bolo, um pão, ou pela ação de alguns micro-organismos. Micro-organismos são bactérias e fungos que muitas vezes estão presentes no alimento para ajudar, para fazer aquele alimento crescer ou para trazer um benefício a mais àquele alimento, como é o caso de alguns pães, queijos e iogurtes. Esses micro-organismos não fazem mal à saúde, ao contrário, são até benéficos, ajudam ao funcionamento intestinal. Mas aqueles micro-organismos, fungos e bactérias que se desenvolvem no alimento quando a gente não quer que ele se desenvolva, aí sim eles podem até mesmo causar doença. Muitas vezes essa contaminação não é vista a olho nu, e aí é que está o problema que a gente tem que ficar bastante atento. Então, para um preparo seguro de alimento, é importante estar atento à qualidade do alimento, que é um princípio que nós vimos na aula passada. Então, como eu disse, esses micro-organismos do queijo, do iogurte são benéficos à saúde, né? Mas os outros a gente deve estar atento. Existem então 3 tipos de micro-organismos. Os úteis, que são esses dos iogurtes, pães, que servem para favorecer e beneficiar o alimento. Os deteriorantes, que são aqueles que mudam a estrutura, o visual do alimento e a qualidade. Por exemplo, uma carne estragada, ela pode estar esverdeada, um presunto pode ficar gosmento. Então, tudo isso são coisas que a gente consegue visualizar. Ou então sentir o cheiro, como no caso de um leite azedo, que facilmente a gente percebe quando abre o leite que ele está com um cheiro estranho. E aí a gente já percebe que esse alimento não pode ser consumido e que deve ser descartado. Para que isso não ocorra, é essencial respeitar a validade dos alimentos e mantê-los da forma adequada, como por exemplo na refrigeração. O terceiro grupo de micro-organismos são aqueles causadores de doenças e muitas vezes eles também não são visíveis, eles não causam uma deterioração no alimento, mas estão ali presentes e podem trazer mais problemas à saúde. Por isso tem que estar de olho nas embalagens e no armazenamento do alimento. Colocando na geladeira, higienizando sempre aqueles alimentos que a gente vai consumir cru, como os vegetais e as frutas, e cozinhando bem os alimentos como carnes e ovos. Então as carnes devem ser sempre bem passadas, os ovos bem cozidos, porque se tiver alguma contaminação, o calor é capaz de matar esse micro-organismo. Caso contrário, aquela contaminação fica ali. Como é muito comum a gente ver no caso das maioneses caseiras, que é preparada com ovos crus e que pode ter uma contaminação não visível e que traz muitos danos à saúde. Essas contaminações podem causar desde um pequeno mal-estar até vômitos, dores de cabeça, diarreia e até mesmo paralisação da respiração, paralisação de um músculo responsável pela respiração, ou parada cardíaca, que pode levar até mesmo à morte. Então, o primeiro passo para a técnica de um preparo de alimento seguro é essa: observar a qualidade do alimento, um princípio que nós vimos na aula passada, como eu já falei. Outra coisa importante no planejamento de um cardápio, numa alimentação saudável, é os sentidos, né? Nós visualizamos o alimento e já sentimos vontade de comer, ou pelo olfato, pela cor, pela temperatura, pela consistência. Tudo isso é muito importante para que o escolar tenha vontade de comer aquele alimento. Se está bonito, se quer comer. Se não, ainda mais crianças, né? Não querem experimentar. Então, para que a gente possa ter todo esse potencial nutritivo do alimento e essas boas sensações, é essencial que nós tenhamos técnicas adequadas de preparo de alimentos. A técnica de preparo de alimento, que eu tanto falo nessa aula, é a maneira como ele vai ser preparado. Simplesmente isso. Então a gente pode acrescentar ingredientes a alguns produtos in natura para que fiquem mais gostosos, atraentes, nutritivos, ou até para que seja possível consumir, como eu falei anteriormente, como feijão, como arroz, como carne, que tudo isso precisa de cozimento para que seja possível consumi-los. Então, o primeiro passo na compra do alimento, no recebimento do alimento, é essencial verificar as embalagens, se estão em bom estado de conservação, e a validade do alimento, claro.
Então, no caso de latas, se estiverem amassadas, enferrujadas, ou algum pacote com furo, ou mesmo a lata, esse produto não deve ser consumido, nem mesmo recebido, porque ele não está com qualidade para ir para a mesa. A embalagem é que protege o alimento contra contaminações, contra micro-organismos e contaminações no ambiente. Porque muitos micro-organismos estão no ambiente. Então, a embalagem deve ser bem fechadinha e deve estar intacta. Se violada, o alimento que era seguro pode até trazer doenças, perigos à saúde. Outra dica é na hora de escolher frutas e verduras. Então, elas devem estarem intactas também. O alimento que já está com alguma batidinha, ou que rompeu a casca, ali já é uma porta de entrada para alguns micro-organismos. E além disso, um alimento que já está, por exemplo, muito maduro, acaba aumentando o desperdício. Por exemplo, um tomate muito maduro acaba não se utilizando todas as partes. Então aumenta assim o desperdício. Então na hora da escolha não é escolher a fruta mais bonita, mais lustrosa, né? Porque às vezes aquela mais bonita e mais lustrosa é que tem mais veneno, mais agrotóxico, mas uma fruta que esteja intacta. Um vegetal que esteja intacto. A mesma coisa para as verduras folhosas, couve, como por exemplo a couve, né? Elas têm que ser bem frescas, não deve ser armazenada por muito tempo, então o prazo de validade das folhas é curto, deve ser utilizado o mais rápido possível, deve ficar armazenada na geladeira para conservar mais as vitaminas, porque no ar ela vai perdendo, e deve-se evitar manter por muito tempo porque elas ficam amareladas. Quando as folhas ficam amareladas, elas já perderam grande parte das vitaminas e não devem ser mais consumidas. Então, no caso de outros alimentos que tem que descascar, sempre descascar o mais próximo do preparo. Descascando antes, esses alimentos ficam ressecados, murchos, amolecidos e também perdem o valor nutritivo. Então, os nutrientes, os alimentos em contato com o ar acabam perdendo grande parte dos nutrientes. Então, é melhor sempre descascar, manter na geladeira o mínimo possível e utilizar o mais rápido possível. Quando as frutas estão muito maduras, mas ainda em condições de consumo, em boas condições adequadas de consumo, mas muito maduras para servi-las sozinha, a gente pode aproveitar essas frutas de outras formas, como por exemplo preparando sucos, vitaminas, utilizando essas frutas em bolos, e assim a gente evita o desperdício e consome essas frutas. A mesma coisa nos vegetais, legumes e verduras. Se já estão passando do ponto para servir da forma usual, a gente pode preparar sopas, purês, outras preparações que utilizem e aproveitem os nutrientes desse alimento. Mas sempre lembrando uma coisa muito importante, esses alimentos têm que ser guardados e mantidos na geladeira até que sejam utilizados novamente. Existe um mito de que não se pode colocar alimento quente na geladeira, ou panelas quentes. E assim, muitas vezes o alimento que foi consumido no almoço fica em cima do fogão o dia todo, ainda mais no inverno, né? Fica o dia todo até a janta até o jantar em cima do fogão. Principalmente o arroz, que muita gente fala, não tem problema, não contamina. Tem problema e contamina. Todos esses alimentos podem ser contaminados se mantidos no meio ambiente. Então, sempre que o alimento não terminou naquela refeição, vai ser utilizado ou vai ser consumido em outra refeição, ele deve ser mantido na geladeira. Tá? É um mito que não pode colocar panela quente na geladeira. Pode e deve, que aí da temperatura alta que ele está, ele vai passar mais rapidamente para a temperatura fria, que mantém o alimento em condições adequadas. Então agora falando de uma técnica de preparo de alimento, qual é a diferença entre refogar e fritar? Então a diferença está na quantidade de gordura que se utiliza para cada método. A fritura é em imersão, então a gente vai ter aquela panela cheia de óleo e o alimento vai imergir no óleo. Já o refogado é um fiozinho de óleo só dá uma refogadinha mesmo. Então essa é a diferença principal, na quantidade de óleo que vai ser utilizado pelo alimento. É claro que o mais adequado, sempre que possível, é o refogado, né? Como nós já vimos na aula anterior, quanto menos gordura a gente utilizar no preparo do alimento, melhor. Né? Os óleos vegetais não são gorduras ruins, mas quando aquecidos, eles formam compostos ruins. Então, quanto menos fritura, menos quantidade de gordura, melhor. Tá? Essas gorduras, quando aquecidas, principalmente no caso de reaproveitar óleo, então o óleo nunca deve ser reaproveitado, porque numa primeira fritura ele já forma compostos tóxicos para o organismo, para o intestino, compostos que aumentam o colesterol ruim. Quanto mais se reaproveita esse óleo, mais compostos vai formando. Então, nunca o óleo deve ser reaproveitado. E quanto menos fritura for feita, melhor. E a dúvida que vem é qual óleo utilizar quando fizer frituras ou até mesmo refogados. Qual seria a melhor opção? Então, ainda dentre os que a gente tem, o óleo de soja é uma boa opção.
porque ele aguenta melhor as altas temperaturas do que o azeite de oliva. O azeite de oliva é uma excelente fonte de gordura, mas deve ser utilizado em temperatura ambiente, como para temperar saladas e outros alimentos. No calor, ele já muda a configuração da gordura rapidamente, em uma temperatura muito mais baixa que o óleo de soja, e se torna uma gordura ruim, aumentando os níveis de colesterol ruim. Já o óleo de soja aguenta mais tempo. A mesma coisa serve para a margarina, também como o azeite de oliva, ela não é uma boa gordura para utilizar no preparo das refeições. Então a melhor gordura é o óleo de soja. A margarina ainda tem o fator de ter bastante gordura trans, que lembram na última aula, aumenta o colesterol ruim e pode diminuir o colesterol bom. Então também deve ser evitada. Outra gordura que antigamente era utilizada, hoje já nem tanto, é a banha de porco. E por ser uma gordura animal, é riquíssima em em gordura saturada, que também aumenta o colesterol ruim. Então deve ser evitada também. Na aula passada, nós vimos que devíamos reduzir o consumo de sal, né? Então, todas as aulas a gente vai tentar fazer uma ligação entre uma coisa e outra. Então, agora, no preparo de nas técnicas de preparo de alimentos saudáveis, a gente vai ver como diminuir o consumo de sal, o consumo de açúcar, né? As gorduras, que nós vimos qual a melhor técnica de preparo. E para reduzir o consumo de sal e de temperos industrializados, que são ricos em sódio, como aqueles tabletes, temperos misturados, também são ricos em sódio e devem ser evitados, a gente pode utilizar para temperar temperinhos naturais, como alecrim, cebolinha, salsinha, alho, orégano, louro, tomilho. Então, esses diversos temperos podem ser utilizados, vão dar uma cara diferente ao alimento, um sabor diferente ao alimento. Então, há umas sugestões, eu trouxe para vocês algumas sugestões de qual tempero combina com qual preparação. Então, o alecrim fica muito bem em sopas, que agora no inverno, né, é uma boa refeição, combina com a temperatura que nós estamos tendo. Fica bem com batatas, carnes bovinas também combina bem. A cebolinha combina com saladas, com ovos, sopas e molhos também, tanto a cebolinha quanto a salsinha. A salsinha também com sopas, frangos, peixes, massas também combinam bem com salsinha. Nós podemos utilizar também o hortelã em sucos, ficam com um gostinho muito saboroso com hortelã, e também em preparações salgadas, como carnes e saladas. O louro, já conhecido, né, fica muito bem em feijão, com feijão e algumas carnes. O manjericão combina com sopas, massas, saladas, carnes refogadas. O orégano também é um tempero bem utilizado na nossa culinária, combina com molhos vermelhos refogados para massas, o tomilho com carnes, ensopados, vegetais assados e até mesmo leguminosas, como é o caso do feijão, da lentilha, da ervilha, fica muito bem com tomilho. Essas são só algumas sugestões para utilizar no preparo dos alimentos, mas vocês podem fazer as combinações que acharem necessário. Então, o mais importante é que a gente consiga reduzir a quantidade de gordura da preparação dos alimentos dos escolares, conseguir reduzir a quantidade de sal e açúcar também, e ter uma técnica de preparo segura, que se baseia nos princípios da alimentação que nós vimos na outra semana. E no que eu falei hoje, na qualidade do alimento, que deve ser observada a data de validade, a condição das embalagens, a manipulação e o armazenamento do alimento, que deve ser adequado. Então, por hoje é só. Essa aula de técnicas de preparo alimentos seguirá na próxima semana. Essa unidade foi dividida em 2 aulas. E nós teremos essa semana uma atividade avaliativa, que valerá 20 pontos. Na semana passada tivemos uma atividade complementar e é muito importante que vocês façam essas atividades complementares, porque elas servem de base para as atividades avaliativas. Ok? Um grande abraço a todos, então, e até a próxima aula.